9 versículos bíblicos para te guiar nas escolhas certas hoje. Tome posse da vitória. Quando escolher se torna um fardo. Algumas decisões são simples, outras parecem carregar o peso do mundo. Há momentos em que uma escolha errada parece poder mudar o rumo de toda uma vida. E é justamente nesse ponto que muitos travam. Paralisação, insegurança, ansiedade. O medo de errar se torna maior do que o desejo de acertar. E sem perceber, você já não decide, você foge. É assim que muitos vivem, como se cada decisão fosse um campo minado. Escolher um novo caminho profissional, lidar com um relacionamento difícil, dar um passo na fé, começar ou encerrar algo, tudo parece exigir uma clareza que, no momento, você não tem. E a pergunta ecoa: o que Deus quer que eu faça? Mas e se a resposta que você tanto procura já estiver diante de você? E se, em vez de esperar um sinal espetacular, você aprendesse a reconhecer a direção divina na simplicidade da palavra? E se as Escrituras fossem mais do que um livro sagrado, fossem um mapa diário para decisões concretas? A verdade é que Deus nunca nos chamou para decidir sozinhos. Ele prometeu direção, Ele prometeu sabedoria, Ele prometeu presença. E mais do que isso, Ele deixou um caminho de orientação tão claro quanto poderoso, a sua palavra. Neste vídeo vamos explorar 9 versículos que não são apenas frases bonitas. São princípios de orientação que transformam sua forma de pensar, escolher e agir. Porque a Bíblia não foi escrita para ser decorada, foi escrita para ser aplicada. E se aplicada, ela transforma. O que você vai ouvir aqui não é apenas conteúdo, é convite. Convite para parar de decidir com base no medo. Convite para não mais adivinhar o futuro, mas confiar no Deus que já está lá. Convite para viver uma fé prática, onde as decisões são tomadas com clareza, sabedoria e coragem. Cada versículo será uma lâmpada acesa no seu caminho, e ao final, sua mente estará mais leve, seu coração mais tranquilo e sua alma mais firme. Provérbios 3, 5, 6. Confie e Ele endireitará. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é o primeiro passo para quem quer fazer escolhas certas. Desistir de controlar tudo com a própria lógica. O nosso entendimento, por mais treinado ou bem intencionado que seja, é limitado. Ele carrega traumas, comparações, experiências passadas e emoções que muitas vezes distorcem a realidade. Quando a Bíblia nos ensina a não nos apoiarmos no próprio entendimento, ela está nos dizendo: você não enxerga tudo, mas Deus vê o que está escondido, o que está à frente e até o que está dentro do coração dos outros. Confiar no Senhor é um ato de rendição. E rendição para o mundo parece fraqueza. Mas no reino de Deus, renda é sabedoria. Porque quando você entrega o volante da sua vida a Deus, Ele não apenas dirige, Ele endireita os caminhos tortos. Ele fecha portas que você queria forçar e abre caminhos que você nem imaginava. Aplicar esse versículo nas decisões diárias é começar cada dia com uma oração sincera. Senhor, eu confio mais na Tua direção do que na minha vontade. Guia meus pensamentos, acalma minhas emoções e alinha minhas escolhas com o Teu propósito. Essa oração já é um ato de fé. É o reconhecimento de que, mesmo quando você não sabe exatamente o que fazer, você sabe em quem confiar. Quando estiver diante de uma escolha confusa, pergunte: isso é decisão baseada em ansiedade ou em confiança? O coração ansioso corre. O coração confiante espera. E Deus honra quem espera por Ele. Quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, até os atalhos que pareciam promissores perdem o brilho, porque você aprende a valorizar o caminho seguro, mesmo que pareça mais longo.
A vereda que Deus endireita pode parecer estreita aos olhos humanos, mas é ampla em paz, firmeza e propósito. Esse versículo é o fundamento, é a base que sustenta todas as outras decisões. Se você confiar de verdade, Deus vai alinhar cada passo. Salmo 32:8. Deus quer te instruir pessoalmente. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Esse versículo revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não delega a ninguém a responsabilidade de te orientar. Ele mesmo quer te instruir. Deus não se limita a enviar sinais à distância. Ele quer caminhar ao seu lado, olhos nos olhos, mente com mente, espírito com espírito. A promessa aqui não é apenas de direção, mas de intimidade. Instrução que nasce de relacionamento, conselho que vem da proximidade. Muitas vezes oramos, Senhor, me mostra o que fazer. E logo depois corremos para o Google, para conselhos de amigos, para o Instagram. Mas o Salmo 32:8 é um chamado à pausa, um convite ao silêncio. Deus fala, mas precisamos estar quietos o suficiente para ouvir. Se o barulho das suas preocupações é maior do que o som da sua voz, você ficará sempre em dúvida. Aplicar esse versículo no dia a dia é desenvolver o hábito da escuta espiritual. Não escuta passiva, mas escuta com expectativa. Uma alma que ora e depois observa. Um coração que pergunta e depois se cala. Um espírito que se entrega à condução divina, mesmo que a resposta leve tempo. Deus quer te aconselhar não apenas nas grandes decisões, mas nas pequenas também. Ele se importa com quem você escolhe conversar hoje, que palavras você vai usar numa reunião difícil, qual atitude terá diante de um desafio. O caminho certo nem sempre será o mais lógico, mas será aquele que ele revelará àqueles que o escutam. O segredo aqui está na rendição diária. Ao acordar, diga, Senhor, ensina-me o teu caminho hoje. Guia minha linguagem, minha atenção, minhas reações. Quero ouvir o teu conselho. Esse versículo cura o medo de errar, porque quando você confia que Deus te instrui com os olhos, você começa a viver com a leveza de quem é guiado com amor, não com peso. Isaías 41:10. Decida com coragem, não com medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é uma âncora emocional e espiritual para quem está diante de escolhas importantes, mas se sente paralisado pelo medo. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele não chega gritando, ele sussurra. E se der errado? E se te julgarem? E se te abandonarem? E se você se arrepender? E assim, sem perceber, a pessoa adia decisões, evita confrontos, se acomoda em zonas de segurança que não têm mais vida. Mas Isaías 41:10 é um comando: não temas. Essa ordem não está baseada em otimismo humano, mas em uma promessa divina. Deus diz, eu sou contigo. Ele não disse, você não vai enfrentar desafios. Ele disse, você não vai enfrentá-los sozinho. A presença de Deus não remove o caminho estreito, mas remove o terror do desconhecido. Esse versículo nos convida a decidir com coragem. Não coragem agressiva, mas fé firme. Decisões que você sabe que precisa tomar, mas que está adiando porque teme as consequências. Mudanças que Deus já confirmou em seu coração, mas que ainda não aconteceram por causa do medo do novo. Isaías 41:10 é um empurrão espiritual para avançar mesmo com a voz tremendo. Aplicar esse versículo é agir mesmo sem ter todas as garantias. É confiar que quando você der o primeiro passo, Deus vai colocar o chão debaixo do seu pé. É lembrar que a força não vem de você, vem dele. A ajuda não depende da sua capacidade, mas da fidelidade de quem prometeu estar contigo.
Esse texto também ensina que Deus não só sustenta, Ele sustenta com a sua justiça. Isso significa que mesmo se você for injustiçado por escolher o que é certo, Ele será seu defensor. Mesmo que sua escolha custe algo agora, ela te salvará no futuro. Em decisões espirituais, coragem é ouvir a voz de Deus acima da voz do medo. E quando você escolher com base nessa promessa, sua mente será fortalecida, seu coração encontrará paz e sua fé será ativada de um jeito que vai impactar todas as áreas da sua vida. Tiago 1:5. Peça sabedoria antes de decidir. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Esse versículo é um lembrete poderoso. A sabedoria está disponível, mas precisa ser buscada com humildade. Tiago não fala com os intelectuais, nem com os que se acham prontos. Ele fala com os que reconhecem sua limitação, com os que dizem: Senhor, eu não sei o que fazer. E essa confissão, longe de ser fraqueza, é força, porque quem reconhece sua incapacidade de decidir sozinho, abre espaço para a mente de Cristo operar. Sabedoria não é apenas conhecimento, é discernimento espiritual. É a capacidade de enxergar além da superfície, de perceber intenções ocultas, consequências invisíveis e atalhos perigosos. É um filtro interior que protege você de ser guiado por emoções momentâneas, pressões externas ou impulsos carnais. Tiago diz que Deus dá sabedoria liberalmente. Ele não dá pela metade. Ele não censura quem pede. Ele não diz: de novo você aqui. Pelo contrário, o Pai se alegra quando você o busca antes de agir. Porque isso demonstra dependência, reverência e maturidade espiritual. Muitos tomam decisões erradas porque oram pouco e planejam muito. Se invertêssemos a ordem, orar mais do que planejar, veríamos portas se abrindo com paz e não com peso. Porque a sabedoria de Deus traz leveza. Ela não confunde, ela organiza, ela revela. Aplicar esse versículo é fazer da oração um hábito antes de cada passo, mesmo os pequenos. Antes de enviar uma mensagem difícil, de fechar um negócio, de se comprometer emocionalmente, pergunte: Senhor, é isso que o teu Espírito aprova? E então espere, porque a sabedoria sempre responde, nem sempre com uma voz audível, mas sempre com paz ou inquietação interior. A sabedoria é como um farol. Ela não impede a tempestade, mas mostra o caminho seguro por onde navegar. Quem pede sabedoria decide com calma, fala com prudência e escolhe com firmeza. Esse versículo também é um convite para abandonar a autossuficiência. Quando você para de tentar ser sábio aos próprios olhos e passa a depender da sabedoria do alto, suas decisões deixam de ser reações emocionais e passam a ser movimentos alinhados com o propósito eterno de Deus. Provérbios 2:11. Discernimento protege decisões. O bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. Nesse versículo, a palavra de Deus revela algo estratégico. Existe uma barreira invisível entre você e a destruição. Chama-se discernimento. Ele não apenas orienta, ele protege. Discernir é enxergar o que está por trás das aparências. É perceber o espírito de uma situação, mesmo quando tudo parece favorável por fora. O discernimento não é dom exclusivo de líderes espirituais. É uma habilidade disponível para todo aquele que busca sabedoria e anda com Deus. E segundo Provérbios, ele é um mecanismo de proteção espiritual. Quantas decisões desastrosas poderiam ter sido evitadas se houvesse discernimento? Quantos relacionamentos tóxicos, alianças erradas, negócios enganosos, promessas vazias? O engano se disfarça de oportunidade. O laço do inimigo nunca vem com aparência de armadilha.
vem vestido de atalho, vem com elogios, com falsa paz. E é por isso que quem anda com o Espírito precisa ser treinado para discernir, não apenas decidir. Discernimento também ajuda a lidar com conselhos. Nem todo conselho bem intencionado é orientação divina. Nem toda opinião carinhosa é a voz de Deus. O discernimento afina seu ouvido espiritual. Ele permite que você filtre aquilo que ouve e retenha o que vem do alto. Aplicar esse versículo é fazer do discernimento um hábito de oração. Peça a Deus: Senhor, revela o que meus olhos naturais não estão vendo. Abre os bastidores dessa situação. Me mostra a intenção oculta. Não me deixe caminhar por aparência. Quero discernir antes de decidir. Essa oração vai proteger sua mente, seu tempo, seus relacionamentos e até sua saúde emocional. O discernimento também serve para o autoconhecimento. Às vezes, o problema não está fora, está em dentro, em uma motivação errada, em um desejo oculto, em uma carência que distorce a percepção da realidade. Quem tem discernimento não apenas avalia os outros, mas permite que o Espírito avalie suas próprias intenções. Esse versículo nos lembra que Deus quer filhos prudentes, não apenas obedientes. Ele deseja que andemos como luz, que sejamos alertas, sensíveis e atentos. O discernimento é o escudo invisível que impede que escolhas erradas contaminem o caminho certo. É a voz silenciosa que diz: por aqui não, espera mais um pouco, isso não é o que parece. Romanos 12:2. Renove a mente para escolher com clareza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um divisor de águas para quem deseja tomar decisões espirituais, conscientes e bem-sucedidas. Ele mostra que não há escolhas certas sem uma mente renovada. Muitas pessoas oram pedindo direção, mas continuam pensando com os mesmos padrões que o mundo impõe. Imediatismo, comparação, carência, aparência, vaidade. Tentam discernir a vontade de Deus com uma mente contaminada pelo barulho da cultura, pelos traumas do passado ou pelas vozes da insegurança. É impossível ouvir Deus com clareza enquanto sua mente estiver cheia de ruídos. Renovar a mente é um processo ativo. É você conscientemente substituir pensamentos impulsivos, negativos, distorcidos ou religiosos por pensamentos alinhados com a verdade da palavra. E esse processo é diário, porque todos os dias somos pressionados a nos conformar com algo. O mundo diz: seja rápido. Deus diz: espere em mim. O mundo diz: você merece tudo. Deus diz: negue a si mesmo. Tome a sua cruz. O mundo diz: siga seu coração. Deus diz: enganoso é o coração. Sem renovação, suas decisões terão a cara do mundo, não o selo do céu. Romanos 12:2 nos revela que é pela mente renovada que conseguimos experimentar, ou seja, vivenciar a vontade de Deus. Essa vontade não é apenas boa na teoria, mas boa na prática. Ela é agradável porque traz paz. E é perfeita porque cumpre o propósito para o qual fomos criados. Aplicar esse versículo é fazer da renovação da mente um estilo de vida. É decidir filtrar o que consome, o que assiste, o que lê, com quem conversa. É refletir. Isso me aproxima da mente de Cristo ou me afasta dela? É escolher pensamentos com a mesma seriedade com que se escolhe amigos ou ambientes. Renovar a mente também é desenvolver disciplina de pensamento. Quando vier a dúvida, a comparação, o medo ou o desejo de decidir pelo impulso, pare, respire. Substitua o pensamento pela verdade bíblica. Declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como o Espírito pensa. Eu escolho com clareza e paz. Esse versículo é uma chave espiritual, porque ele revela que o seu comportamento vai mudar depois que sua mente for transformada. Ou seja, boas decisões
são o reflexo de uma mente saudável, espiritual e consciente. Deuteronômio 30:19. Toda escolha é uma semente. Hoje, diante de você, está uma encruzilhada tão real quanto espiritual. O texto de Deuteronômio 30:19 declara com toda firmeza: Hoje chamei os céus e a terra por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Essas palavras não são apenas para Israel naquele momento, são para você agora. Os céus e a terra testemunham. A decisão é sua. Você decide se viverá sob bênção ou maldição, sob vida ou morte. Imagine, cada escolha que você faz hoje é uma semente. Algumas sementes brotam em flores de paz, êxito, propósito. Outras germinam cicatrizes de culpa, arrependimento e repercussão. Você planta no terreno da sua mente, no solo das suas decisões, no jardim do seu coração. E assim, o que você planta, você colherá. O profeta Moisés lembra que andar no caminho de Deus, obedecer à sua voz e apegar-se a Ele é a própria vida. Aplicar este versículo no cotidiano significa que antes de qualquer decisão, seja qual for o tamanho, você se pergunta: esta escolha está plantando vida ou morte dentro de mim e nos que me cercam? Decidir sem essa busca pode gerar um futuro encoberto de maldição, disfarçada de bênção. Há caminhos que parecem certos, mas levam à ruína. Você está convidado a fazer essa escolha com clareza. Ame ao Senhor, ouça sua voz, permaneça nele. Não é uma opção neutra, é radical, é intencional, é espiritual. E seu legado também está em jogo, para que vivas tu e a tua descendência. Por isso, quando estiver diante de uma escolha aparentemente simples, um sim ou um não, pare, respire, ouça. Declare com fé: Senhor, eu escolho a vida. Que meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes reflitam aquilo que o céu testemunha hoje. Porque o chamado é para viver, para frutificar, para prosperar sob a direção de Deus. Provérbios 14:12. O perigo dos caminhos certos demais. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essa verdade de Provérbios é um alerta severo para quem confia demais na própria percepção. O versículo expõe a fragilidade do julgamento humano quando ele é baseado apenas em lógica, emoção ou aparência. O que parece certo nem sempre é certo. Nem toda boa intenção resulta em uma boa decisão. Muitas escolhas desastrosas começaram com pensamentos como: sinto paz com isso, todo mundo faz assim, ou parece lógico. Mas se essas decisões não foram confirmadas pela palavra e pelo Espírito, elas podem estar conduzindo direto para um abismo camuflado. Esse versículo ensina que o erro mais perigoso é o erro que parece acerto, e por isso precisamos mais do que inteligência, precisamos de revelação espiritual. O caminho pode ser bonito, promissor, conveniente, mas se não for o caminho do Senhor, ele não tem vida, não tem paz e não tem frutos eternos. Aplicar essa verdade no cotidiano significa buscar confirmação antes de seguir uma direção. Deus nunca se apressa, o Espírito nunca grita, mas ele sempre confirma. Ele pode usar um versículo que salta aos olhos, uma inquietação interior, um conselho sábio vindo de alguém de oração, ou até o silêncio, que nesse caso é um não divino disfarçado de espera. Esse versículo também é uma convocação à humildade. Admitir que você pode estar enganado, mesmo quando está convencido. Abrir mão de decisões por orgulho só adia o sofrimento. Decisões firmadas no parece certo precisam ser rendidas à análise espiritual. Senhor, isso parece certo, mas é a tua vontade. É por isso que a oração "mostra-me o que não vejo" é uma das mais maduras espiritualmente.
porque ela revela um coração que prefere perder uma oportunidade do mundo do que errar um passo fora da vontade de Deus. E se você hoje está diante de algo que parece certo, mas tem gerado confusão interior, falta de paz ou contradição com princípios bíblicos, pare agora. Ore, reavalie, espere. O Senhor livra aqueles que o buscam antes de agir. Esse versículo é como um semáforo espiritual. Ele não impede a jornada. Ele alerta para que você não acelere num cruzamento de engano, porque melhor do que decidir rápido é decidir certo. Melhor do que parecer certo é ser correto diante de Deus. Provérbios 22:3. O prudente enxerga longe. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Esse versículo não é apenas sobre previsão de perigos, mas sobre visão espiritual. Ele fala de um tipo de sabedoria prática que vai além do momento presente. A capacidade de enxergar as consequências antes que elas aconteçam. A prudência aqui é mais do que cautela. É uma sensibilidade refinada às instruções do Espírito Santo. O prudente não vive apenas com foco no hoje. Ele pergunta constantemente: essa escolha honra o meu futuro? Essa decisão vai produzir vida daqui a um mês, um ano, 10 anos? O simples, segundo o texto, não é apenas ingênuo. É alguém que ignora os sinais, despreza os alertas e escolhe pela emoção do agora. É aquele que está tão consumido por pressa, desejo ou carência que ignora as bandeiras vermelhas gritantes do espírito. Esse versículo é um chamado à vigilância. O mal nem sempre se apresenta como mal. Ele se disfarça de oportunidade. O prudente enxerga isso. Ele recua quando necessário. Ele diz não, mesmo quando todos dizem sim. Ele não se deixa levar pela pressão social, emocional ou espiritual, porque ele não quer apenas evitar sofrimento, ele quer viver em paz. Aplicar Provérbios 22:3 é fazer da prudência um critério de decisões. É parar e avaliar. Isso que estou prestes a decidir está me expondo a riscos desnecessários. Isso vai me colocar em um lugar onde o Espírito de Deus não poderá me proteger? É deixar de ser simples no sentido bíblico, não no coração, mas na mentalidade. Esse tipo de sabedoria se desenvolve com disciplina espiritual. Quanto mais tempo com a palavra, mais sensível você se torna. Quanto mais intimidade com Deus, mais você aprende a reconhecer os sinais sutis que Ele coloca no caminho. Uma conversa desconfortável, uma porta que não abre, uma inquietação inexplicável, um sonho repetido. E não é covardia se esconder, é sabedoria. É saber que o campo de batalha espiritual começa na mente e no ambiente que você escolhe ocupar. O prudente não se expõe ao que pode destruir sua comunhão. Ele protege sua fé como quem protege um tesouro. Então, se hoje você está diante de algo que parece bom, mas há algo dentro de você dizendo espere, obedeça. O prudente obedece ao sussurro de Deus antes que o grito do erro o alcance. Você foi conduzido por uma jornada através de 9 versículos que carregam o poder de transformar não apenas decisões pontuais, mas todo o seu estilo de vida. Agora é o momento de parar, refletir e abrir o coração para o Espírito Santo. Porque de nada adianta conhecimento sem submissão, nem versículos sem entrega. A sabedoria que vem de Deus é mais do que uma bússola. É um fogo que ilumina, aquece e queima tudo o que é falso e superficial dentro de nós. Feche os olhos, respire fundo, silencie a mente. Imagine-se diante de um caminho com várias bifurcações. Sinta o peso das decisões que estão sobre sua vida. Relacionamentos, carreira, mudanças, dúvidas. Agora entregue cada uma delas nas mãos de Deus com esta oração. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que muitas vezes tomei decisões baseado na minha própria vontade, nos meus medos ou no desejo de agradar aos outros. Mas hoje eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, pedindo que a Tua vontade seja feita na minha vida, acima de tudo.
Dá-me sabedoria, Senhor. Sabedoria que vem do alto, que purifica os meus pensamentos e clareia os meus caminhos. Ilumina minha mente para discernir o certo. Revela o que os meus olhos naturais não podem ver e guia meus passos para que não ande por vista, mas por fé. Se há caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas são armadilhas, me revela. Se estou prestes a tomar uma decisão que me afastaria de ti, me impede com teu amor. Que o teu Espírito me alerte, que a tua paz confirme e que a tua palavra me sustente. Ensina-me a te consultar antes de qualquer passo, a orar com mais profundidade do que ansiedade, a ouvir mais do que justificar e a me lembrar que, mesmo quando não compreendo, o Senhor continua sendo bom, sábio e justo. Eu entrego tudo aos teus pés. O passado que me moldou, o presente que me desafia e o futuro que me espera. Que cada escolha minha seja um ato de adoração. Que minha vida reflita a mente de Cristo e que a cada decisão eu me torne mais parecido com teu Filho. Em nome de Jesus, eu oro, confiante e em paz. Amém. Agora respire novamente e permita que essa paz permaneça com você. Volte a esses versículos sempre que se sentir perdido. Eles são âncoras, são espadas espirituais, são sinais do céu para você seguir o caminho certo. Escreva nos comentários: eu escolho ser guiado por Deus em cada decisão. E compartilhe esse vídeo com alguém que está diante de uma escolha importante. Seja canal de direção para outros, como Deus está sendo para você agora.